Olá, André Ferreira aqui, e no episódio de hoje eu quero falar sobre algo que atravessa todo mundo, mas quase ninguém para observar assim com honestidade. A vida não nos coloca apenas em situações difíceis, ela revela o tempo todo como lidamos com o que sentimos. E é nesse ponto que muita gente começa a construir em silêncio um céu ou um inferno, sem perceber. Não como uma frase bonita de efeito, nem como discurso de autoajuda, mas como um fato psicológico, emocional e humano. A vida não é neutra, a nossa mente também não. O que a gente alimenta cresce, o que a gente evita encarar se fortalece no escuro. O que a gente empurra para debaixo ali, do tapete, não desaparece, cria raiz. Então existe um poder real na tristeza. Não aquela tristeza assim pontual, mas que vem depois de uma perda, depois de uma frustração ou de um dia ruim. Essa é humana, necessária inclusive. O problema começa quando a tristeza ela vira moradia, quando ela deixa de ser um estado e ela passa a ser uma identidade sua. Então, quando a pessoa ela começa a repetir internamente a mesma narrativa todo santo dia de incapacidade, de culpa, de inadequação, de não pertencimento, quando ela passa a olhar a própria vida sempre pelo mesmo filtro, aquele filtro escuro, não é porque a vida seja só isso, mas porque o olhar já não consegue enxergar outra coisa. E a tristeza alimentada, ela vira desânimo crônico, gente. O desânimo constante vira apatia. E a apatia, quando não é reconhecida, ela pode escalar para um lugar muito perigoso. O de querer desaparecer, de querer fugir da vida, fugir da própria existência. Não porque a pessoa queira morrer, mas porque viver daquele jeito parece que é insuportável. Isso não acontece do nada, não é fraqueza, não é falta de gratidão, gente. É acúmulo, é silêncio prolongado, é dor não nomeada, é sombra ignorada. Todo mundo tem sombra, não no sentido místico ou romântico, mas no sentido psicológico mesmo. A parte de nós que guarda raiva, medo, inveja, ressentimento, insegurança, culpa, a parte que a gente aprendeu a esconder para ser aceito, a parte que a gente finge que não existe porque dá vergonha ou medo de encarar. O problema é que aquilo que não é olhado começa a nos olhar de volta. Aquilo que não é integrado começa a comandar. A sombra não quer destruir ninguém. Ela quer ser reconhecida. Então, quando não é, ela grita. E ela grita de formas que machucam. E muitas vezes, gente vive criando um inferno interno enquanto tenta sustentar uma imagem funcional por fora. Trabalha, entrega, aparece, sorri, mas por dentro a pessoa está lá vivendo uma guerra. E viver em guerra consigo mesmo cansa, corrói, endurece. O céu e o inferno não são lugares distantes, eles são estados internos nossos. São construções diárias feitas de pensamentos repetidos, de emoções não processadas e escolhas automáticas. Não é sobre pensar positivo, porque isso é muito raso, tá? É sobre assumir responsabilidade emocional, sobre perceber quando você está alimentando um ciclo que te puxa para baixo, sobre entender que ignorar a própria dor não é força, muitas vezes é só medo de olhar. Criar o próprio céu não é viver feliz o tempo todo, até porque isso não existe, mas é aprender a atravessar o desconforto sem se abandonar, é pedir ajuda quando o peso fica grande demais, é parar de se violentar internamente com cobranças irreais, é aprender a conversar com a própria sombra em vez de fingir que ela não existe. Criar o próprio inferno é se repetir sem consciência, é normalizar pensamentos destrutivos, é tratar sofrimento profundo como drama, é achar que dar conta de tudo sozinho é sinal de maturidade, quando muitas vezes é só isolamento. Tem dores que não se resolve com força de vontade.
E reconhecer isso, gente, também não diminui ninguém, não. Pelo contrário, é um movimento de lucidez. Se você percebe que a sua mente ela virou um lugar hostil, isso não é o fim da linha, não. É um sinal, um convite duro, mas honesto para mudar algo, para interromper um padrão, para não romantizar o sofrimento, mas também não ignorá-lo. Nós não controlamos tudo o que nos acontece, mas participamos sim da forma como lidamos com o que acontece dentro de nós. E essa participação diária, ela constrói ambientes internos, alguns que acolhem, outros que sufocam. Talvez a pergunta mais importante não seja por que a vida é assim, mas o que eu estou alimentando todos os dias dentro de mim. Porque no fim, o céu e o inferno, eles não aparecem de repente. Eles são construídos em silêncio, um pensamento de cada vez. Que você tenha um dia maravilhoso e um beijo no seu coração.